Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Heck, eu sou diretor de comunicação e marketing aqui da LISP e hoje eu estou aqui com uma missão muito boa, que é introduzir, né, a aula da nossa querida Giovana. Ela tem todo o currículo excelente que vai passar para vocês depois, mas antes, né, a gente precisa sempre dar essa introduzidinha dos nossos parceiros que nos ajudam. Não sei se vocês já ouviram falar do NutriHub, mas ele é uma ferramenta, né, que propicia a nutricionistas e graduandos o acesso a conteúdos científicos resumidos, analisados e organizados de uma maneira a facilitar, né, o nosso trabalho na clínica, de modo a agregar cada vez mais conhecimento para a gente. Então, a gente está deixando aqui embaixo no próprio vídeo, na descrição do vídeo, 2 links, um para vocês conhecerem melhor o que é o NutriHub, o outro para vocês conseguirem fazer a compra. Então, aproveitem bastante, que é um parceiro excelente nosso. E também precisamos falar um pouco sobre, né, nós mesmos. Todos os nossos trabalhos, tudo, a gente está divulgando bastante nosso canal no Instagram. Então, sigam lá, está aqui embaixo, é o @lisp, bastante coisa diferente que acho que vocês vão gostar. E, claro, também deixem o like aqui se vocês gostarem, se inscrevam no nosso canal, que a gente vai tentar sempre colocar bastante conteúdo. E para quem é ligante, hoje no grupo dos ligantes, nós vamos colocar uma grande, como que eu posso dizer? Vantagem que a gente conseguiu para os nossos ligantes, que é um descontinho nessa parte do NutriHub, que vai ser disponibilizado lá no grupo, então aguardem. Além disso, o último recado é que no final da palestra, da aula hoje, será disponibilizado um link, né, indo para um formulário de presença. Então, é muito legal que todos vocês respondam, quem é ligante, principalmente, porque conta como presença na atividade. Quem não é, quem só está ouvindo, respondam para ganhar um certificado dessa participação, que vai ser, né, nunca sabe quando que a gente vai poder usar, e vocês vão aproveitar muito o conhecimento da Giovana. Agora com vocês, a Giovana vai falar um pouquinho e já vou deixar a aula dela iniciar. Oi, Giovana, tudo bom com você? Tudo bem, e você, Lucas? Bem, também. Por favor, fique à vontade, qualquer coisa, me chama que eu volto aqui, tá bom? Tudo bem, vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, pessoal, eu espero que esteja aparecendo para vocês, que esteja tudo certo. Eu não consigo acessar o chat, então, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram deixar perguntas, o pessoal da LISP está me dando um suporte nisso, eles vão trazer as perguntas até mim por meio de WhatsApp, mas eu não consigo fazer isso diretamente, tá? Eu estou muito feliz com a oportunidade de conversar com vocês hoje, porque, primeiro, é uma aula inaugural de uma liga que eu estou bastante envolvida e muito feliz de fazer parte. Feliz de fazer parte dessa liga. É uma honra. Tudo isso começou faz pouco tempo e eu fui convidada para ser coordenadora dessa liga junto com a professora Renata Sintra, que é uma honra, é uma profissional que eu sempre admirei. Então, é um projeto que tem tudo para dar certo e eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. Hoje me pediram para falar um pouquinho sobre esporte, um pouco de bases fisiológicas e como que a nutrição entra nisso, tanto em processos de saúde como de desempenho para atletas. Como é a primeira aula, eu me dou o direito de montar uma apresentação para vocês, que ela vai deixar muito mais questões do que respostas, mas eu acho que neste momento que a Liga está nascendo, o importante é a gente explorar todas as possibilidades da Liga enquanto
uma liga de saúde e performance esportiva. Quando a gente pensa, na verdade, na saúde, né, quando a gente pensa no tema de esporte, a gente costuma pensar em rendimento, mas um grande interesse que eu sempre tive na minha carreira, na minha profissão, foi de usar isso na promoção de saúde. Então, eu trouxe para vocês o papel do exercício e da nutrição, não só no desempenho, mas também no manejo de doenças crônicas não transmissíveis. E é sobre isso que é o grande foco da aula de hoje, que eu queria compartilhar com vocês. Tá? Antes de falar sobre esporte, basicamente, me pediram para fazer uma breve introdução sobre quem eu sou, qual é a minha história enquanto carreira nessa área. Na verdade, eu não sou nutricionista ainda, ainda porque assim que o Covid deixar, a formatura está quase aí, então estou quase lá. Mas eu sou bióloga, desde 2004 eu entrei na Unesp de Botucatu e me formei tanto bacharel como licenciada em biologia. Depois eu fiz meu mestrado e meu doutorado em genética, e o doutorado eu tive o privilégio de passar parte um ano da minha história no Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. Então foi uma vivência bastante importante na minha carreira. Em 2016 eu comecei a me interessar no mundo da nutrição, e em 2018 eu conheci o grupo, em 2017, na verdade, 2018 foi uma relação mais oficial, que eu conheci o grupo do Semenutri, que é um centro em metabolismo nutricional e desportivo da Unesp, chefiado pelo professor Roberto Carlos Burin, onde desde então eu trabalho como colaboradora, tá? O que eu acho importante é que, às vezes, quando a gente vê um palestrante desenvolvendo um tema, uma ideia, a gente acha que aquela pessoa meio que nasceu pronta e, como um passe de mágica, tudo aquilo aconteceu na vida dela. E como, basicamente, hoje eu estou falando para alunos, eu queria trazer um pouquinho para vocês da minha história e como eu cheguei até aqui, para talvez inspirar vocês e para vocês se sentirem confortáveis no sentido de que, assim como vocês, eu também tenho uma história que foi sendo construída aos poucos. Então, essa história da onde eu estou hoje, da importância de onde eu estou hoje, como isso se construiu, começa em 2005, quando eu comecei a palestrar por um projeto do CEATOX, da Unesp de Botucatu, que chama Projeto Anjos da Guarda, que é um projeto de conscientização de uso e abuso de drogas, coordenado pelo professor Alaor. O que eu queria com isso era perder um grande medo que eu sempre tive de falar em público, de expor minhas ideias ao público. Se eu fosse perguntada na frente de um certo número de pessoas o meu nome, eu não conseguia, eu travava. Então, o medo de falar em público é uma coisa que a gente precisa trabalhar, e eu comecei a trabalhar esses meus fantasmas com o professor Alaor. Em 2006, eu disse para ele que eu estava desistindo do projeto, porque eu não queria mais trabalhar como bióloga, eu queria prestar vestibular para nutrição. E como eu estava já quase para finalizar o bacharel, ele falou: de jeito nenhum, você vai conhecer antes uma pessoa que trabalha com ciência de base voltada para pesquisa em nutrição e vai dar mais uma chance para a sua carreira enquanto bióloga. Depois que você se formar, você vê o que você quer fazer da sua vida. Mas foi uma pessoa importante num momento importante que ele não me deixou sair da biologia. Assim, eu conheci o professor Marcelo Ladeira e eu comecei a trabalhar em projetos sobre a influência do padrão alimentar sobre alguns polimorfismos genéticos e o risco disso trazer alguns danos ao DNA que poderiam predispor um indivíduo ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Em 2008, eu fui convidada para um mestrado com dermatogenética, né, onde a gente estudava o efeito de alguns extratos sobre expressão de alguns genes relacionados à integridade e hidratação da pele, com a professora Débora Colombi. Disse para ela que eu não queria continuar no doutorado, que eu ia realmente, finalmente, fazer nutrição, e o marido dela, o professor Paulo Ribola, me trouxe para o mundo de pesquisa com malária. Tá? Então, tudo isso foi acontecendo no sentido de que nós temos nossas necessidades, eu sempre quis ter uma vivência no exterior e essa era uma oportunidade, assim eu adiei de novo a nutrição. E aí eu conheci o professor Jaime de Souza Neto, que trabalha com a Aedes, e a colonização da microbiota desse Aedes na transmissão
de vírus como o dengue, por exemplo, né? E ele me convidou para fazer um pós-doc com ele, e foi finalmente quando eu decidi que era a hora de me dedicar à nutrição e abrir mão da minha carreira enquanto pesquisadora. Né? Nesse momento eu tinha para mim que o que eu queria era utilizar as pesquisas que são realizadas para uma área mais aplicada da minha carreira. E aí, em 2017, eu comecei nutrição aqui na Unesp de Botucatu. E aí tem algumas pessoas que me influenciaram enormemente, tá? Então, essas são algumas das pessoas que me fizeram chegar onde eu cheguei, de construir um carinho por todo o assunto que hoje eu discuto e que eu gosto. E apesar de eu falar de esporte, ter trabalhado no Semenutri, a minha área de interesse maior não é o esporte de alto rendimento, mas do esporte e da nutrição no âmbito de saúde pública e contornados doenças crônicas não transmissíveis. Ainda na graduação, eu fui convidada para dar aula na pós-graduação, tanto da Universidade Paulista do campus de Bauru, quanto da Unitoledo em Araçatuba, e eu comecei a atuar dando aula em pós-graduação nos grandes temas, microbiota intestinal, as ciências ômicas, né, nutrigenética, nutrigenômica e epigenômica, e interpretação de exames laboratoriais, onde eu atuo até agora nesses grandes 3 temas. E também sou professora de graduação atualmente do curso da Unip de Bauru, na disciplina de bioquímica para nutrição, biologia, radiologia e farmácia. E fui convidada recentemente para fazer parte da coordenação da LISP. Eu sei que a LISP é uma liga que tem várias pessoas, mas os culpados de eu estar aqui, eu, Giovana, especificamente, está fazendo parte dessa história hoje, é o Matheus, o Pedro e o Tiago, que me trouxeram para cá. Tá? Então, é uma honra essa aula inaugural, e obrigada por me deixarem desenvolver um tema onde eu vou trazer muito mais as possibilidades da liga e como que a gente pode trabalhar, pensar a ciência do esporte e nutrição, do que trazer respostas. E eu espero que vocês aproveitem a palestra de hoje e faça a diferença na carreira de vocês. Para começar, eu queria trazer para vocês que, apesar da gente entender que o corpo humano ele não é uma máquina, eu que trabalho com bioquímica, eu tenho muita mania de tentar colocar tudo isso dentro de engrenagens que eu chamo de reações bioquímicas. Apesar disso me incomodar um pouco numa visão que seria, né, muito mecanicista, eu fico um pouco mais tranquila hoje que uma área que eu gosto de atuar dentro da nutrição é a área comportamental, mas essa área bioquímica me mostrou que para eu conseguir trabalhar de forma efetiva a área comportamental, eu preciso entender bastante de bioquímica. Eu preciso entender o que está acontecendo no organismo de uma pessoa, quais são as queixas, onde a nutrição está faltando ou está sobrando, e como eu posso trabalhar com ela para ela ter condições de saúde ou rendimento esportivo de uma forma comportamental, mas sem esquecer meu lado bioquímico junto, tá? Isso é uma parte de um mapa metabólico, então quando eu coloco as engrenagens rodando no slide anterior para vocês, cada engrenagenzinha é uma corzinha de uma palavra que a gente nem consegue ler dentro desse mapa bioquímico, tá? E eu acho que a grande trava que as pessoas têm com a bioquímica é porque elas usam pouco a bioquímica para aplicar um conhecimento num contexto maior. Talvez porque a bioquímica seja uma disciplina que aparece muito cedo na graduação, e a gente não consegue fazer relações com aquilo em como a gente vai usar a bioquímica para promover saúde. E, na verdade, cada parte desse mapa metabólico faz parte do funcionamento maior de um indivíduo, e isso é um quebra-cabeça que eu vou usando para montar a história clínica de um paciente e entender como com nutrição, ou com medicina, ou como alguma área afim da saúde eu vou poder ajudar aquele indivíduo, seja na área do rendimento esportivo, seja na área da saúde pública. Como o nosso objetivo maior aqui é como usar a nutrição para fazer rendimento ou para manejar doenças crônicas não transmissíveis, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todo esse metabolismo ele traz um custo para a gente. Quanto a gente custa do ponto energético quando a gente vai fazer a adequação da
a alimentação para a gente conseguir ter um funcionamento pleno, tá? Apesar da gente não ser só custo em relação a macronutrientes e valor energético, né? Mas é isso que faz a gente ter energia para realizar as nossas atividades ou fornecer combustível para o desempenho de um melhor rendimento na área do esporte. Quando a gente fala de gasto energético, a gente está pensando em alguns parâmetros, como, por exemplo, a taxa metabólica basal, ou seja, quanto eu custo, quanto eu preciso comer para manter o meu corpo trabalhando, mas sem pensar em um excedente em energia necessária para a atividade física. Então, eu somo esse gasto metabólico basal, que significa energia para os meus pulmões funcionarem, o meu coração bater, o meu cérebro funcionar, somado a um efeito térmico de alimentos, quanto eu preciso gastar de energia para metabolizar e digerir os alimentos, e o efeito da atividade física, quanto eu preciso de energia para desenvolvimento de alguma atividade física. E tudo isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Depende se o indivíduo, ele treina ou se ele não treina, se ele começou a treinar hoje ou se ele faz disso uma rotina, a exposição ao ambiente, se está calor, se está frio, se a gente está treinando em altitude, tudo isso vai influenciar. Quanto de massa livre de gordura esse indivíduo tem, quanto mais músculo, mais caro a gente é, mais energia a gente gasta. Qual é o nível de estresse e doenças, que são parâmetros que também podem influenciar o gasto energético, o uso de alguns medicamentos e a idade. Então, tudo isso são parâmetros que a gente precisa ir montando como pecinhas de quebra-cabeça para conseguir atender um indivíduo dentro da sua especificidade. O jeito que a gente aprende na faculdade, ou que a gente costuma ver por aí, é que existem fórmulas para a gente avaliar ou estimar o gasto energético de uma pessoa. São várias as fórmulas, e as fórmulas levam em consideração, por exemplo, o sexo, se é homem ou se é mulher. Geralmente, homem tem um gasto energético mais elevado do que mulher. O peso da pessoa, então, o peso de partida. Eu pesando hoje 60 quilos, ou 65, ou 50 quilos, qual é a minha necessidade energética para me manter assim? A altura do indivíduo também influencia, e a fase de desenvolvimento, se é adolescente, se é criança, se é adulto, ou se é uma pessoa mais idosa. E aí a gente costuma avaliar, dentro desse gasto energético total, a taxa metabólica basal, considerar que existe um efeito térmico do alimento, que geralmente a gente não coloca nessas fórmulas para avaliação do gasto total, e atividade física. Para a população de forma geral, a gente tem uns números que a gente multiplica a taxa metabólica basal para estimar, dependendo da atividade da pessoa diária, se ela é sedentária, moderadamente ativa ou muito ativa. Mas aí a gente tem algumas pessoas que fogem do público geral. Então, por exemplo, uma pessoa ativa, mas que não dedica a vida ao esporte, ela tem um gasto. Mas o Bolt e o Phelps, por exemplo, não é assim que a gente calcula. As necessidades, elas são bastante individualizadas. E como que a gente avalia isso? Por exemplo, ficou famoso o padrão alimentar do Phelps por causa de uma matéria que foi publicada no The Guardian, o título era bastante provocativo, né? Como é feito um atleta olímpico, onde eles mostram que o Phelps é um indivíduo que consome 12 mil calorias por dia. E nós, meros mortais, dentro de um contexto de atividade física moderada, só para a saúde, não competitivo, dependendo do indivíduo, 2 mil calorias já excede as necessidades diárias e promove um ganho de peso. Então, como um indivíduo como o Phelps, magro, mas bastante musculoso, precisa consumir 12 mil calorias e não consegue ganhar peso com isso? E qual é a dificuldade de comer 12 mil calorias? É difícil, porque a comida, ela promove saciedade, e é difícil a gente conseguir comer alimentos para atingir essas necessidades. E como eu consigo calcular que o Phelps, por exemplo, é uma pessoa que precisa de 12 mil calorias? Da onde eu tiro as fórmulas e por quais valores eu multiplico para estimar o gasto basal dele? Tá?
Então, atletas, geralmente, eles fogem um pouco dessas regras e fórmulas gerais que a gente usa para estimar gasto energético da população. E aí entra um conceito de custo, por exemplo, que a gente leva em consideração o conceito de equivalente metabólico, ou MET. O que significa isso? Significa que para cada tipo de atividade eu tenho tabela, o metabolismo basal é multiplicado para eu conseguir estimar o gasto de determinada atividade física. Então, eu trouxe um exemplo de uma pessoa genérica qualquer, levando em consideração o conceito de MET, que um MET é equivalente a 3,5 ml de oxigênio por quilo de peso por minuto de atividade. Então, depende do tipo de atividade, quantos METs, ou seja, se eu tenho 6 METs relativos a uma atividade, por exemplo, de levantamento de peso, significa que eu estou usando 6 vezes 3,5 ml de oxigênio por quilo de peso por minuto para eu desenvolver aquela atividade. E aí a gente consegue transformar isso em calorias e estimar a necessidade para o desenvolvimento de alguma atividade. Então, por exemplo, um homem de 60 quilos que treina 2 horas de bicicleta 4 vezes por semana, 45 minutos de treino de levantamento de peso 2 vezes por semana e tira um dia de descanso durante a semana. Como é que a gente avaliaria as necessidades desse indivíduo? Esse é o jeito que aparece as tabelas, né, de equivalente metabólico para a gente. Então, por exemplo, o ciclismo, ele tem um gasto 10 vezes maior do que o basal. É óbvio, dependendo da intensidade do treino, tá? Então, aqui no caso, eu estou considerando uma pessoa que pedala 22 a 25 quilômetros por hora, então é corrido ou um lazer, mas é um esforço vigoroso, é um ciclismo rápido, não é um passeio de bicicleta. Então, é um equivalente metabólico multiplicado por 10, e para o levantamento de peso, 6 METs. E aqui vai muito do tato de cada profissional que está avaliando aquele determinado indivíduo. Então, conversar para entender se ele vai na academia para tirar foto no espelho ou se ele realmente malha por 40 minutos. Porque senão eu posso fazer um excesso, uma estimativa excessiva de necessidade e acabar favorecendo um ganho de peso ou uma estratégia nutricional que leve ele para longe dos objetivos, porque eu não tive sensibilidade de avaliar aquele indivíduo, tá? Então, não é a intenção ensinar para vocês o cálculo, mas é para mostrar para vocês que, então, eu uso isso para estimar a necessidade, e eu avalio cada dia da semana a necessidade basal, mais a necessidade do treino, e aí eu tenho uma ideia de quanto metabolicamente esse indivíduo custa para eu fazer o planejamento alimentar, voltado para o objetivo individual, tá? E aí você tem o custo, mas você pode colocar a distribuição de nutrientes tanto em carboidrato, proteína ou lipídio. A gente sabe que os nutrientes são energéticos, então carboidrato e proteína fornecem 4 calorias por grama e lipídio 9 calorias por grama, mas a gente precisa entender como que a gente distribui esses nutrientes para a pessoa conseguir um desempenho esportivo. E aí, para conseguir fazer isso, não basta só saber do custo. A gente precisa entender um pouquinho da bioquímica básica para avaliar qual é o combustível que a pessoa vai usar para ela ter um melhor desempenho naquela modalidade. E aí, uma analogia que ajuda a gente a entender isso é pensar que a gente funcionaria como um carro flex. A gente pode fazer energia a partir de carboidrato, a gente pode fazer energia a partir de lipídio, e em algumas situações, e isso não é desejado no mundo do esporte, é fazer energia usando proteína, tá? Quando a gente não tem uma adequação em relação a alguns nutrientes, a gente começa a catabolizar músculo para fazer energia, que não é a ideia. Então, cada tipo de exercício vai funcionar melhor com um tipo de substrato específico. E aí que entra a importância das disciplinas de base, para entender aquele indivíduo e conseguir fazer da nutrição uma aliada no ganho dos objetivos. Então, eu consigo usar proteína, eu consigo usar carboidrato, eu consigo usar gordura, e tudo isso vira energia no final.
energia no mundo da bioquímica, a gente chama de ATP, tá? Então, como eu vou usar e quais nutrientes eu vou usar para formar essa energia? Então, eu coloquei para vocês as principais vias, quando a gente fala de bioenergética, a gente tem a energia da via ATP-CP, a gente tem a energia anaeróbia e a energia aeróbia. Vamos começar um pouco pelo ATP-CP, que é essa curvinha azul no gráfico. Por isso, eu circulei aqui em azul para a gente entender um pouquinho. A gente tem uma proteína intramuscular, que é a creatina, e essa creatina, ela aparece ligada a um grupo fosfato quando a gente favorece isso energeticamente, com adequação de alimentação, quando a gente favorece um estoque pleno de creatina dentro dos nossos músculos. Isso é importante para exercícios de potência, que a gente precisa de um grande desempenho, de um sprint de curto prazo, por exemplo. É uma energia, uma via energética para até 20 segundos de atividade, então isso é muito rápido. E como acontece? Quando a gente tem a quebra da ligação fosfato, essa quebra ela é altamente energética. E isso vai dar energia para a gente fazer, realizar trabalho muscular. Só que isso é até 20 segundos. E depois? Depois, a via que vai predominar, gente, eu digo, porque não existe uma via acontecendo isoladamente a cada minuto. Então, são vias que têm predomínio dependendo do tipo de exercício, de atividade que eu estou fazendo, tá? Então, o que predomina depois é o sistema anaeróbio lático. E aí a gente lembra do ciclo de Krebs, da glicólise, e aqui eu tentei simplificar bastante para não causar aquele espanto que a gente, quando lembra de ciclo de Krebs da graduação, a gente lembra de nome de um monte de intermediário que a gente não sabe o que fazer com aquilo. Mas de uma forma bastante simplificada da aplicação do conceito de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons em bioenergética, quando a gente usa energia de forma anaeróbia, significa que eu estou usando glicose para formar lactato. E nisso, por molécula de glicose, eu tenho um saldo de 2 ATPs, tá? Então, não é a via mais eficiente, mas é uma via rápida, que eu só consigo fazendo glicose. Só que o problema é alto desempenho, é um exercício de altíssima intensidade, eu só consigo manter em altíssima intensidade por pouco tempo. Porque quando eu produzo lactato, na hora que o lactato sai do músculo para a circulação, ele leva com ele um monte de íons H+. E aí, quando o nosso sistema tampão tem a capacidade excedida de tamponamento, a gente tem aquela sensação de que o músculo não vai conseguir continuar o trabalho. No mundo do esporte, a gente brinca, né, que é quando dá aquela azedada no músculo, que a gente sente quase como uma dor que impede que a gente consiga manter a atividade em alto desempenho naquele tempo. Então, é por causa da atividade que vai promover uma formação de lactato excessiva, que quando vai para a corrente sanguínea leva consigo um monte de H+, e aí excede a capacidade de tamponamento naquele momento. Então, eu tenho que aqui, por volta de 1,5 minuto, eu tenho máximo para desempenho anaeróbio, mas para eu conseguir manter a atividade por mais tempo, a via aeróbia começa a predominar. E a via aeróbia, eu consigo fazer energia utilizando glicose, aminoácido e ácidos graxos. Só que essa energia, ela depende da formação, da passagem pelo ciclo de Krebs, e lá na cadeia transportadora de elétrons, eu vou usar o oxigênio como aceptor final de elétrons. É uma via que eu não consigo em altíssima intensidade, tá? Não é o meu melhor dos desempenhos, mas eu consigo uma grande produção de ATP. Rende muito mais do que a via anaeróbia, mas depende do momento e da intensidade do exercício que eu estou fazendo. Por isso, pela energia ser formada de forma muito rápida pela glicose, pela não necessidade do ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, eu digo que o carboidrato, ele é o combustível azul, é o que eu espero usar para conseguir um melhor desempenho.
Então, não existe vias bioquímicas que respaldem que uma baixa ingestão de carboidrato ou uma depressão de carboidrato do glicogênio muscular seja favorecido no alto desempenho. Eu preciso do carboidrato. E por que, então, que a gente faz algumas estratégias como restrição de carboidrato em alguns momentos, estratégias de training low com pitch high, que significa que a gente vai treinar com baixa disponibilidade de carboidrato, mas competir com uma alta carga de carboidrato? Da onde vem o raciocínio de todas essas ideias, né? Então, sabendo via energética, às vezes a gente pode pensar que a gente está pronto para atender, já sei tudo que eu preciso, já sei das vias energéticas e de quais nutrientes eu preciso colocar para favorecer cada uma. Sabendo o tipo de exercício e como funciona a disponibilidade de nutrientes, a gente está pronto para atender? Calma, bioenergética é importante, mas não é tudo. Existem outros conceitos que a gente precisa colocar para conseguir trabalhar com a ciência do esporte e favorecimento pela nutrição de forma adequada. Então, não vou ficar entrando em mapas metabólicos complexos, mas é importante a gente saber que cada tipo de treino, ele ativa vias metabólicas específicas. Como, por exemplo, um exercício resistido de levantamento de peso, por exemplo, ativa as vias bioquímicas que a gente conhece como a via da mTOR. Nessa via da mTOR, eu tenho um estímulo aumentado para hipertrofia muscular, tá? E um favorecimento de fibras musculares que a gente chama de glicolíticas, ou seja, que elas são muito hábeis em fazer energia a partir da glicose, formando lactato. Mas no exercício de endurance, eu tenho uma predominância da via da AMP quinase, que a via da AMP quinase favorece outro tipo de fibra muscular, que é a fibra oxidativa, que consegue usar gordura também como fonte de energia, mas um trabalho muscular de maior tempo, mais sustentado ao longo do tempo, e eu consigo uma biogênese mitocondrial favorecida, ou seja, as minhas células musculares, elas vão ter mais mitocôndria, e mais mitocôndria significa que eu consigo usar mais ácidos graxos, gorduras, para fazer energia, e não tanto o carboidrato. E é importante a gente entender que quando a gente fala de treinos concorrentes, a gente tem vias que inibem outras. Então, por exemplo, se eu faço um treino de resistência, de levantamento de peso, e depois eu faço um treino de característica de endurance, eu não vou ter o melhor de ganhos de hipertrofia, porque as vias bioquímicas de endurance, elas prevalecem sobre as vias da hipertrofia. Então, a AMP quinase é uma via que bloqueia a via da mTOR. Aí tem uma grande discussão que não cabe agora, mas o que são treinos concorrentes? Qual é o tempo que eu preciso dar entre um exercício resistido e um treino de endurance para eles não serem concorrentes? A gente tem, por exemplo, que um estímulo da mTOR, ele é melhor até 48 horas pós-exercício. Então, né, nesse raciocínio, eu deveria ter um período de 48 horas de pausa entre um treino de resistência e um treino de endurance. Mas a discussão na literatura sobre qual é o melhor tempo para otimizar de forma efetiva as vias de resistência e o treino de endurance ainda não são muito conclusivas. Tudo isso ainda é muito teoria, tá? Então, bem rápido, um exercício aeróbio, quando eu tenho ativação da via da AMP quinase e o PGC1-alfa, eu tenho mais angiogênese, que significa que eu tenho uma melhor resposta vascular em relação ao exercício, fibras musculares de contração lenta, ou seja, aquelas fibras musculares que são mais hábeis em usar gordura para formar energia, e mais mitocôndria, porque quanto mais mitocôndria, mais eu consigo usar gordura para fazer energia. Tá? Quando eu faço um exercício de característica resistido, são outras vias que são ativadas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exercício que fala para vocês sobre vias ainda de AMP, mas no controlação de doença crônica não transmissível, que é um exercício de endurance que vai melhorar padrão
de resposta de GLUT4, ou melhorando a resposta à glicemia, né, então uma melhor resposta em insulina e um melhor controle do diabetes. Eu teria também uma via que estimula a beta-oxidação, que estimula, por exemplo, a formação de energia a partir de gordura. Eu teria um favorecimento de eritropoetina, EPO, e isso daqui tem a ver com uma melhor resposta oxidativa também. E aí eu tenho comunicação entre órgãos fazendo uma melhor característica geral. Em relação ao estímulo a tecido adiposo pelo exercício de endurance, a gente conversa disso um pouquinho mais adiante. Então, é só para vocês entenderem que as vias bioquímicas, elas são priorizadas em determinados estímulos e que a gente pode ter prejuízo de uma resposta quando a gente faz treino concorrente, que a gente ainda não consegue entender muito bem qual é o melhor protocolo em relação a treinos concorrentes. Mas quando a gente fala em nutrição e como que a nutrição pode auxiliar no rendimento esportivo, a gente fica muito preocupado em relação a colocar potássio para resolver cãibra, em colocar carboidrato para eu ter um melhor rendimento, ou restringir o carboidrato para eu ter formação de corpos cetônicos e usar esses corpos cetônicos como formação de energia. Mas a gente tem que entender que o que a gente quer combater realmente para a gente fazer um bom treino e ter um bom desempenho é evitar fadiga. E alguns fatores que levam à fadiga, por exemplo, é a acidose muscular, um intestino que quando a gente vai para o exercício, a gente tem um desconforto gastrointestinal fazendo cair o nosso rendimento, uma superidratação ou uma hipoidratação, ou seja, beber água demais ou beber pouca água pode prejudicar o desempenho no treino, pode levar a cãibras, a dores, a hipoglicemia, que vão fazer eu perder em rendimento. E eu posso também, às vezes, pecar por não priorizar a quantidade de creatina dentro do meu músculo, em pensar em estratégias que otimizem a quantidade de creatina muscular para eu ter uma energia de explosão mais rápida. E aí o importante é a gente entender que existem raciocínios bioquímicos que a gente precisa priorizar. Esse artigo é um artigo que eu gosto bastante, desses dois autores, tanto a Burke como o Hawley. Ele é um título bastante provocativo, então mais rápido, mais alto e mais forte. O que tem no cardápio. Ou seja, como eu consigo, pela nutrição, manejar esses fatores de fadiga para eu ter um melhor desempenho. E aí eu coloco algumas estratégias. Entendendo de equilíbrio ácido-base e tamponamento, eu entendo a importância de colocar bicarbonato, mas também o bicarbonato pode trazer desconforto gastrointestinal. Então, em qual momento, em qual tipo de exercício usar, como isso vai ser mais efetivo. Hidratação. Se eu começo um treino desidratado, vocês vão ver que 5% de desidratação eu já tenho uma grande perda em rendimento ou performance, tá? Então, como que eu penso estratégias em relação à hidratação? Como funciona, por exemplo, a cafeína dentro do mundo dos ergogênicos para o alto desempenho? Ou como que eu penso em estratégias de colocar carboidrato para melhorar o meu rendimento? Será que qualquer evento esportivo é necessário fazer uma suplementação de carboidrato intratreino ou são algumas modalidades específicas? Tá? Então, tudo isso aparece. E aí, alguns artigos mostram para a gente o timing de alguns nutrientes. Então, quando que eu coloco proteína, carboidrato e gordura no pré, durante ou pós-exercício, qual é a função disso durante o treino? Bem rapidamente, o que tem de respaldo científico são as estratégias de colocar carboidrato intratreino, mas isso para treinos que excedem 1 hora e meia de duração. E aí também a gente tem que avaliar quanto de carboidrato e qual é a forma de colocar esse carboidrato. Porque já vi muitas estratégias mal pensadas que a pessoa foi lá e colocou uma quantidade excessiva de carboidrato na forma de suplementação e fez um atleta desenvolver diarreia osmótica intraprova. Então, até a quantidade de carboidrato diluído e como a gente faz isso, pode fazer o nosso atleta ganhar ou perder uma competição,
tá? Então, não é só a bioenergética que é importante no mundo do esporte. E apesar da proteína, ela tá bastante em alta, né, a necessidade de proteína, a gente vê que a proteína, ela é importante para manter uma massa muscular, para sustentar aquele músculo em atividade, sustentar o esqueleto e fazer tudo isso funcionar a favor, como se a gente fosse uma máquina de desempenho esportivo, mas existem alguns estímulos de síntese e de quebra, tá? Então, favoreço uma massa muscular mais saudável com exercício de força, não só alimentação. O melhor estímulo anabólico é um exercício resistido, mas para ele ser um bom estímulo e funcionar de forma ótima, eu preciso fazer adequação de proteína, pensando em quantidade, qualidade e distribuição ao longo do dia, tá? E sinalizações intramusculares. Aqui é uma recomendação bastante geral, não se aplica a todo mundo, então, dependendo do tipo de objetivo que a pessoa tem, o que ela quer em relação à composição corporal e desenvolvimento esportivo, a gente tem quantidades diferentes e prioriza de forma diferente a proteína. E o ácido graxo, apesar da gente abominar, né, no mundo, principalmente do combate à obesidade e excesso de gorduras, existem gorduras de qualidade que têm uma melhor resposta inflamatória e um melhor recovery pós-treino, tá? Então, todos os nutrientes são igualmente importantes, a gente só precisa pensar no timing, em como a gente vai fazer isso para melhorar tanto o desempenho quanto a recuperação do atleta. E aí, algumas estratégias, por exemplo, pensando no balanço nitrogenado, estratégias de colocar a proteína de quando em quando para ter, além do estímulo aumentado da síntese pós-treino de hipertrofia, favorecer uma melhor construção de massa muscular, ingerindo proteína na quantidade adequada e nos momentos certos. E aí a gente entra no mundo dos ergogênicos. O que a gente costuma ouvir no mundo popular é que o indivíduo se alimenta e o atleta se suplementa. E como isso está muito na moda, as pessoas estão procurando cada vez mais a suplementação. E a suplementação, a gente tem um mercado imenso, mas na prática, o que tem de respaldo em relação à suplementação na literatura científica são alguns poucos suplementos. Um que a gente não dá muito valor, mas que é o mais importante, é a desidratação. Uma vez que 5% de desidratação já me faz ter um desempenho 30% pior, diminuindo força, velocidade, coordenação motora e habilidades específicas. Então, a gente vê, por exemplo, que quando o atleta está desidratado, ele tem uma frequência cardíaca acelerada, uma temperatura de core maior, tá? Uma percepção subjetiva de esforço muito maior e um uso de glicogênio maior. Então, quando eu estou desidratado, eu faço depleção dos meus estoques de glicogênio de forma mais acelerada. E quando eu tenho menos glicose, eu favoreço a fadiga precoce. Então, apesar da gente não achar isso em loja de suplemento, um dos principais recursos ergogênicos é a água, que a gente não dá muita atenção. E dentro de tudo que existe na suplementação nutricional para o alto desempenho, a gente tem 5 que realmente funcionam, que é a creatina, a cafeína. Eu coloquei a beterraba aqui, pode parecer engraçado, mas é por conta da carga de nitratos que vai fazer a gente ter uma melhor produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador que vai fazer o sangue chegar, o fluxo sanguíneo ser melhorado para os músculos em atividade. Então, a gente não compra em loja de suplemento, mas a beterraba é uma estratégia bastante interessante pré-treino. Bicarbonato e beta-alanina pensando na capacidade tamponante desses elementos para conseguir retardar a fadiga. Não dá, numa aula curta dessa, para ficar explorando o mecanismo de funcionamento e o tipo de exercício que mais vai se beneficiar desse tipo de suplementação, tá? Então, é uma coisa que eu deixo em aberto para uma próxima conversa da LISP. E pensar que o suplemento é como se fosse a cereja do bolo. Não adianta suplementar se a alimentação não estiver adequada. Não adianta eu achar que eu vou colocar bicarbonato
se eu não priorizar o carboidrato, estratégias que melhorem carboidrato. Então, cada suplemento, ele vai funcionar e vai ter seu ótimo de funcionamento se ele fizer parte de um contexto maior, de uma alimentação adequada e de um treino bem planejado, tá? E aí, também pensando em todas essas bases fisiológicas e bioquímicas que são ativadas durante o treino, a gente tem que pensar que eu consigo usar desse raciocínio bioquímico para propor estratégias de treinamento que otimizem as adaptações metabólicas daquele atleta, que vão fazer ele ser um atleta diferenciado em relação aos outros. Então, por exemplo, esse mesmo artigo que eu já citei anteriormente da Burke e do Howley, a estratégia de training low, compete high. Então, o que seria essa estratégia? Seria, eu tenho uma quantidade de glicogênio suficiente e eu faço um treino com essa quantidade alta de glicogênio. Durante esse treino, eu vou ter uma diminuição da quantidade de glicose, faço de estoque de glicose na forma de glicogênio, faço uma refeição antes de dormir baixa em carboidrato, que vai promover ainda mais a depressão desses estoques de glicogênio no período do sono, e no outro dia um treinamento em jejum. Isso vai favorecer a expressão de alguns genes que são mais relacionados à biogênese mitocondrial e a utilização de ácidos graxos como fonte de energia. Então, é como se eu estivesse ensinando o meu corpo recursos para ele otimizar a formação de energia usando gordura e não carboidrato. Uma vez que usar carboidrato e depletar carboidrato de uma forma mais rápida vai me fazer ter uma fadiga precoce, tá? Então, são estratégias para ensinar o meu corpo a trabalhar de um jeito que favoreça eu ter um desempenho naquele determinado tipo de exercício. Existem também outras estratégias, vocês veem que o primeiro e o último autor são os mesmos do artigo anterior, mas um artigo interessante que foi publicado na Cell Metabolism, que diz de como a gente faz maximização das adaptações celulares ao exercício de endurance. Por exemplo, treinar em altitudes elevadas ou em condições de hipóxia. E aí eu faço isso, eu tenho uma melhor formação de células vermelhas do sangue. Essas células são mais hábeis em transportar uma quantidade maior de oxigênio, e aí eu tenho uma fadiga retardada, demora mais para aparecer a condição de fadiga. Então, é uma outra estratégia que não nutricional, mas que eu consigo usar para otimizar meus ganhos com o exercício. E uma outra estratégia discutida por esse artigo é treinar em condições de calor. Então, quando eu tenho uma temperatura mais elevada, eu tenho toda uma sinalização celular que vai fazer eu ter uma melhor vascularização e uma utilização de gordura como fonte de energia. Então, são várias vias bioquímicas que mostram quais são os raciocínios e as rotas que são ativadas para eu conseguir ter uma melhor adaptação celular em determinadas condições. Mas não é isso que eu espero no treino. No treino eu coloco, na competição, desculpe, quando eu preciso que o atleta esteja no seu melhor, aí a gente vai dar todas as condições ótimas. A gente vai fazer com que ele comece uma competição com estoque de glicogênio repleto, com hidratação adequada, com todas as respostas otimizadas para ele ter um melhor rendimento naquele momento, tá? E aqui, uma coisa que pouco se fala é o papel do exercício físico junto a uma alimentação de qualidade em questões de saúde pública. Então, por exemplo, quando a gente fala de exercício aplicado à saúde pública, a gente lembra que o exercício ele tem vários estímulos que são anti-inflamatórios. Quando a gente pensa nisso, hoje em dia muito se fala sobre estratégias de controle da obesidade, porque a gente nunca viveu um período histórico onde tanto se estuda, tantos mecanismos bioquímicos descobertos e a população cada vez mais obesa. Então, talvez a gente precise começar a entender um pouco como a gente consegue trabalhar alguns aspectos para, independente do peso do indivíduo, a gente promover saúde, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um indivíduo que ele tem uma certa quantidade de tecido adiposo, mas ele é considerado metabolicamente saudável, ele tem um tecido adiposo de característica mais hiperplásica,
ou seja, maior número de células e não maior volume de células, maior número. E aí, maior número de células, eu tenho uma vascularização adequada, tá? Vascularização adequada significa nutrientes chegando de forma adequada e uma menor resposta inflamatória. Mas quando eu tenho um indivíduo obeso não saudável, as células do tecido adiposo, elas têm uma característica mais hipertrófica. E quando eu tenho uma célula mais inchada, eu posso ter compressão dos vasos sanguíneos desse tecido, provocando hipóxia e uma maior resposta pró-inflamatória. Então, eu acho que talvez uma das estratégias de trazer condição de saúde para um indivíduo com excesso de peso não é pensar em estratégias iniciais de fazer ele perder peso, mas talvez seja de pensar em colocar o exercício para ele começar a melhorar condições metabólicas e fazer com que o processo aconteça de forma saudável e equilibrada para promoção de saúde. E aí a perda de peso vai ser uma coisa que acontece em consequência, tá? Então, quando eu tenho um tecido adiposo mais hipertrófico, eu tenho células maiores, mais liberação de ácidos graxos livres na circulação, um estímulo pró-inflamatório muito maior e uma menor sensibilidade à insulina. E aí a gente lembra que sensibilidade à insulina tem relação com diabetes tipo 2. Quando a pessoa, ela produz a insulina, mas a insulina ligando no seu receptor, ela não consegue fazer a translocação do GLUT4 para a gente conseguir usar a glicose como fonte de energia. Lembrando que os tecidos que são insulino-dependentes são tecido adiposo e tecido muscular. Com isso, sobra muita glicose na circulação, e aí que eu tenho os problemas de retinopatia, de problemas renais associados ao diabético, problemas circulatórios que a gente conhece e fica muito claro na história do pé diabético. Tá? Então, o exercício físico poderia ajudar melhorando na resposta da glicemia e diminuindo parâmetros inflamatórios, no manejo também do diabetes tipo 2, tá? E importante lembrar, isso ajuda a gente a ser um pouco menos preconceituoso, que um indivíduo obeso não necessariamente não é saudável. Um indivíduo obeso saudável, ele pode ser mais saudável do que uma pessoa eutrófica sedentária. Então, o exercício físico em si, independente do peso da pessoa, é um fator de promoção de saúde, melhorando as respostas anti-inflamatórias frente àquele quadro de ganho de peso. E aqui mostrando, então, que se a gente pensar no músculo como saúde, pensar em desenvolver uma massa muscular, em vez de pensar em atacar o tecido adiposo, é claro que uma coisa acontece junto com a outra, mas é muito mais fácil eu ter adesão para um indivíduo quando eu penso que eu quero que ele construa mais massa muscular do que eu penso em estratégias que vão fazer ele ficar estressado e não conseguir atingir uma perda de tecido adiposo. Então, quando eu consigo pensar que eu preciso dar músculo para o indivíduo ter uma condição de mais saúde, eu estou combatendo doenças crônicas como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer e osteoporose, pelo aspecto anti-inflamatório do exercício. E aqui não só o exercício de característica aeróbia, mas também o exercício resistido, que eu consigo várias melhores de parâmetros como hemoglobina glicada, controle glicêmico, sensibilidade à insulina, tá? E hoje uma área que a gente está discutindo bastante no mundo do esporte é o papel da microbiota intestinal. Então, por exemplo, o exercício físico de alto rendimento é uma condição que a pessoa que está executando tem um aumento de permeabilidade intestinal. Dependendo se tiver micro-organismos patogênicos em maior quantidade dentro desse organismo, eu posso ter algumas repercussões que façam ele perder em desempenho. Então, são, por exemplo, aquelas pessoas que, quando vão fazer exercício, começam a coçar excessivamente. Será que aquela pessoa tem uma qualidade de micro-organismos não saudáveis? Ou será que naquele momento de maior permeabilidade intestinal, alguns nutrientes não possam aparecer para aquela pessoa? Como, por exemplo, o glúten num momento de maior sensibilidade, de maior permeabilidade intestinal. Mas não sendo xiita no sentido de combater o glúten a qualquer custo, tá? Eu estou falando do glúten em um momento muito específico que pode fazer uma exacerbação de resposta inflamatória e perder em qualidade de rendimento.
E aí, pensando na microbiota, uma dieta de qualidade e um estilo de vida ativo vão fazer a gente ter uma melhor qualidade de micro-organismos, mais saúde, uma resposta imunológica melhor e uma função de barreira melhor. E aí, combatendo, por exemplo, quadros de inflamação exacerbada e doenças crônicas. Cuidar da microbiota também é saúde. E aí, uma coisa que muitas pessoas perguntam é: qual é o melhor tipo de exercício? Ah, então, já que exercício é bom, qual é o melhor exercício? Aquele que você consiga fazer com que ele faça parte da sua rotina, que você tenha adesão. Então, como diz o professor Burini, o melhor exercício é aquele que é feito. Não adianta eu te dizer que para você, naquela situação específica, o melhor exercício é o resistido, se você não gosta de fazer e aquilo não vai fazer parte da sua rotina. Então, nesse conceito, o melhor exercício é aquele que é feito, tá? E a mensagem final que eu deixo para vocês é que conheçam todas as teorias, dominem todas as técnicas, mas a tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana. E cuidado com os rótulos, porque quando a gente se rotula, por exemplo, um nutricionista funcional, ou um nutricionista comportamental, ou sei lá, qualquer outro rótulo que vocês queiram usar, a gente está se limitando. Na verdade, ser nutricionista, ou ser médico, ou ser profissionais da área da saúde, é entender que a gente tem uma caixa cheia de ferramentas que a gente pode usar para cada caso, para cada paciente. E a gente precisa entender disso para traçar as melhores estratégias para cada paciente. Então, quem se rotula, se limita. Não se rotulem e sejam profissionais na sua forma mais plena. É esse o recado final que eu tenho para vocês. E eu recebi, gente, algumas perguntas aqui no meu WhatsApp. Deixa eu ver rapidinho como que eu posso ajudar vocês. Em esporte de explosão e repouso, a via ATP-CP ainda seria de melhor importância. Vôlei, saltos, momento de descanso e apenas corrida como 100 metros rasos. Não, na verdade, Marcelo, esportes coletivos, como, por exemplo, futebol ou vôlei, e esses vários exemplos que você colocou aqui. A via da ATP-CP, ela é bastante importante. Então, a gente tem, por exemplo, em esportes intermitentes que a gente fala, né? Nos momentos que a gente está em explosão, a via ATP-CP ela é priorizada, e no momento de não explosão, a gente tem uma ressíntese do ATP-CP, tá? Então, a gente tem ligação, de novo, de ATP com a fosfocreatina, com a creatina, né, se tornando fosfocreatina. Então, a gente tem uma ressíntese, e toda vez que a gente tem uma explosão, a gente tem a importância dessa via do ATP-CP. E é por isso que, para essas pessoas, talvez seja importante estratégias que a gente consiga fazer uma boa priorização de quantidade de creatina nos músculos. As estratégias de suplementação de creatina para esse público pode ser interessante, tá? Então, só lembrando, gente, que creatina a gente consegue também através da alimentação, a gente consegue formar creatina, esse processo se inicia nos rins e depois é completado no fígado, mas a gente tem uma otimização da quantidade de creatina muscular quando a gente faz a suplementação, tá? Mas existem estratégias para a gente conseguir fazer isso de forma adequada, sem colocar a saúde em risco. Aí o Matheus perguntou sobre a cafeína ser considerada doping em alguns esportes. Sim, na verdade, qualquer coisa que você coloque que vai te dar uma vantagem competitiva pode ser considerado um doping. Inclusive, um dos tipos de doping que a gente encontra, e hoje em dia o Comitê Olímpico Internacional já tem meios de detectar, pelo passaporte biológico. A gente vê bastante, por exemplo, em atletas em ciclismo de alto rendimento, os ciclistas, eles faziam como se fosse retirada de sangue do próprio organismo, e aí eles reinjetam esse sangue no período pré-competição. Qual é a ideia? Que quando mais células vermelhas eu tenho, mais capacidade oxidativa, mais oxigênio eu consigo transportar e retardar a fadiga. Então, mesmo sendo colocar o seu próprio sangue de volta no seu organismo, eu consigo ver isso através do valor de hematócrito, que é uma dos critérios utilizados no doping,
para saber se a pessoa está se utilizando de técnicas que vão fazer ela ter um rendimento não fisiológico, tá? Então, a cafeína pode sim. Eu acho que vocês podem entrar no site da UADA, e o site da UADA tem toda uma lista do que é considerado doping, do que não é considerado doping. Inclusive, a gente toma cuidado nisso no aspecto de nutricionistas da área do esporte, se o nosso atleta está fazendo uso de, por exemplo, whey protein ou alguns tipos de suplemento que vem de fora do nosso país, porque eles podem ser contaminados com algumas substâncias ergogênicas que vão dar uma vantagem competitiva. E não adianta a gente alegar a ignorância de que a gente não sabia que aquele suplemento tinha um composto ergogênico. Não adianta isso. Nosso atleta pode ser tirado da competição pelo doping, tá? Então é bem sério, a gente precisa cuidar disso. Treino intestinal, para evitar esses problemas, pensando em atletas que necessitam de carbo intratreino. Existe uma estratégia, uma linha de estudo hoje que chama Training the Gut, tá? Uma coisa importante, a gente nunca faz teste de substâncias em períodos de competição. A gente testa a aceitabilidade do atleta e se aquilo vai causar alguma repercussão negativa em períodos de treino e não de competição. Mas para a estratégia de supercompensação de carboidrato, uma das coisas interessantes que a gente pode pensar é fazer ele treinar com baixa disponibilidade de carboidrato e depois, no período pré-competição, a gente fazer uma supercompensação de carboidrato. E aí a gente pensa, por exemplo, é um exemplo bem bobinho, mas que eu acho que ajuda a gente a fixar. Quando a gente fica muito tempo mergulhado numa piscina, quando a gente volta para a superfície, é como se a gente tivesse uma necessidade aumentada de puxar aquele ar de volta. O músculo, quando ele está com estoque de glicogênio muito baixo e a gente faz uma supercompensação de carboidrato, a gente otimiza o tamanho desse estoque de glicogênio. Então, uma estratégia interessante seria fazer a supercompensação, né? Restrição e depois a supercompensação. Mas também a gente precisa pensar em pessoas que usam estratégias de carboidrato intratreino, a gente fazer diluições, existem protocolos de diluição de quantidades específicas de carboidrato, e aí a gente vai fazendo o indivíduo treinar dentro daquele limite que a gente usa de diluição, começa com o mais baixo e vai subindo para ele acostumar com aquela quantidade maior, para ele poder usar isso em período de competição sem ter repercussão gastrointestinal. Inclusive, quando a gente pensa em supercompensação de carboidrato, um público muito legal é aquele público que compete fisiculturismo, tá? No fisiculturismo, por exemplo, a gente faz o indivíduo, antes da competição, a gente tira todo o carboidrato da vida dele. Então, ele come sem carboidrato. 2 dias, um dia antes da competição, na verdade, um dia antes da competição, a gente faz uma supercompensação de carboidrato e tira a água. Por quê? Porque aí esse carboidrato, quando ele vai ser absorvido pelo músculo na forma de glicogênio, ele leva toda a água que tem na nossa circulação junto, tá? Porque carboidrato precisa de água para ser armazenado. Toda vez que a gente forma glicogênio, a gente está fazendo hidratação muscular. E aí, quando eu tiro a água da circulação e coloco para dentro do músculo, dá aquele aspecto de pele colada no corpo, tá? Então, aqueles atletas não são daquele jeito todos os dias. Eles geralmente têm uma aparência um pouquinho, não sei se eu poderia chamar aquilo de inchado, mas só para vocês entenderem que é um pouco mais uma aparência mais inchadinha, que a hora que eles vão fazer um dia antes da competição, eles ficam com aquele aspecto de pele colado. Estratégia de reidratação para praticante de esporte, de combate, que faz pesagem. Gente, esporte de luta que a gente precisa, que os atletas precisam bater peso, é muito, muito, muito preocupante, tá? E perigosa, tanto que as regras, elas estão sempre tentando ser repensadas para evitar que o atleta perca muito peso em água antes da competição, porque isso pode, inclusive, trazer danos irreparáveis a cérebro e outros tecidos do nosso corpo.
Estratégias de reidratação, geralmente, elas vêm acompanhadas de carboidrato, porque quando eu consigo colocar eletrólitos e carboidratos junto com água, então aqueles Powerade, Gatorade da vida, eles têm carboidrato e têm sais minerais, eles otimizam a reidratação. Mas, como é muito pouco tempo antes da competição, essa reidratação nem sempre é eficaz, nem fazendo através de soro na veia, tá? E pensar que quando esses atletas fazem a pesagem um dia antes, eles pesam no início da manhã, e aí, às vezes, eles precisam perder 5, 8, 10 quilos até o final do horário da pesagem. Quando eu tenho desidratação, eu tenho aumento da quebra de massa muscular, depleção de estoques de carboidrato, de glicogênio. Ou seja, vai ser muito difícil eu conseguir fazer com que o meu atleta tenha um melhor rendimento nas condições mais ideais no outro dia, tá? Então, existe sim essa preocupação, existe esse estudo, existem várias estratégias, mas sempre lembrando que a gente está sempre olhando estudos, tentando fazer com que a pesagem aconteça no dia da luta, para evitar que os atletas coloquem a saúde em risco. Não se sabe, não sei se cabe para o momento, mas até que ponto a microbiota pode ser decisiva para a performance esportiva, um fator-chave para anular benefícios. Tá, a microbiota é um assunto novo, relativamente novo, né? Começou a se falar de microbiota de uma forma bastante volumosa e repercussões midiáticas há pouco mais de 5 anos. Hoje em dia a gente tem que a microbiota em desequilíbrio, ela é responsável por promoção de várias doenças crônicas. A gente consegue ver relação entre uma desbiose intestinal com diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares, acúmulo de gordura no fígado, não por causas alcoólicas, mas não alcoólicas. A microbiota tem várias repercussões na nossa saúde. Pensando nas doenças crônicas de forma geral, todas elas têm como ponto de base comum um processo inflamatório de base. Então, é o que a gente chama de inflamação subclínica. Não necessariamente eu tenho repercussões visíveis que me façam suspeitar de inflamação, mas são pessoas que são inflamadas cronicamente e aquela coisinha, né, que vai todo dia fazendo mais resistência à insulina, piorando hipertensão, aumentando o risco de desfechos cardiovasculares. A microbiota, uma das grandes áreas no esporte, é a gente pensar que no esporte, principalmente no esporte de alto rendimento, a gente tem um aumento da permeabilidade intestinal. A pergunta do milhão é: qual é o papel da microbiota nesse momento de maior permeabilidade intestinal? Pelo que eu estou lendo e o que eu ando acompanhando nessa área, o mais interessante nesse momento é a gente ter qualidade de micro-organismos que, quando nesse momento de permeabilidade, vão ser menos inflamatórios. Menos inflamatórios porque, como eu mostrei para vocês, o exercício, agudamente, ele é inflamatório, mas ele estimula uma resposta anti-inflamatória do nosso corpo. Então, é como se eu desse um estímulo de inflamação para eu ter uma melhor resposta quando eu preciso de uma resposta anti-inflamatória. E a microbiota, ela entra em todos esses quadros. Pensando também que a microbiota, o intestino, toda vez que a gente está estressado, a gente tem uma ação muito rápida intestinal. Então, algumas pessoas ficam mais constipadas, mas, via de regra, a grande maioria tem diarreia associada a quadros emocionais. Então, pré-competição, aquele momento de ansiedade muito grande, tá? Então, tudo isso é importante a gente pensar no manejo da microbiota para os desfechos negativos não serem tão negativos assim, para a gente conseguir ter uma recuperação maior. E só uma coisa interessante, foi descoberto recentemente, né, até então a gente achava que o apêndice só servia para inflamar e ser tirado cirurgicamente. Mas hoje em dia, a gente está discutindo o papel do apêndice como um reservatório de micro-organismo intestinal. Então, quando a gente tem alguma condição de distúrbio do equilíbrio de micro-organismo, seria como se fosse um estoque de reposição dos micro-organismos para a gente conseguir manter uma saúde intestinal mais adequada.
Tá? Não sei se eu respondi, microbiota é uma área imensa, linda, maravilhosa, com todas as relações bioquímicas possíveis no manejo de doenças crônicas não transmissíveis, junto com alimentação e esporte. Na verdade, os três se intercomunicam. O Matheus perguntou se é verdade que exercícios prolongados, como, por exemplo, o triatlon, podem ser prejudiciais para a microbiota. Quando a gente pensa em exercício, a gente pensa, né, de qual é a diferença entre exercício de alto desempenho, atividade física e, enfim. Quando a gente fala de um exercício de alto rendimento, a gente não fala de saúde. Geralmente, a gente está falando de pessoas que têm um risco maior do que o benefício associado à prática daquele exercício. Então, a gente tem, por exemplo, alguns estudos mostrando, você é atleta, se você soubesse que existe uma substância que vai te fazer ganhar o pódio, mas você vai morrer 5 anos antes, você tomaria? Atleta tomaria, tá? Todos eles tomariam, foi 100% de resposta positiva para esse quadro. Quando eu estou levando o meu corpo ao máximo, geralmente eu estou fazendo muito mais dano do que trazendo benefício. Não é o exercício voltado para a saúde pública, e é literalmente o rendimento esportivo. O triatlon é a ultramaratona, 72 quilômetros, é outro. Tá? Então, são estresses, até a maratona em si, 42 quilômetros, já é bastante coisa. Então, são situações que a gente tem muito mais risco do que benefício associado ao exercício. Então, sim, o triatlon, assim como esses outros exercícios de altíssimo rendimento, podem sim prejudicar a microbiota intestinal e favorecer um risco maior de lesão. Tá? Aí a gente precisa pensar em estratégias nutricionais que promovam um recovery mais eficiente. Pessoal, eram as questões que tinham chegado até mim, não sei se ficou alguma coisa sem responder. Se vocês ainda têm alguma dúvida. E aí, pessoal, voltei aqui. Eu acredito que eram essas as perguntas. Agora, preciso realmente agradecer a vocês por essa participação, por essa disponibilidade. São muitas informações, muito conteúdo, né? Mas conteúdo de qualidade. Espero que todos que estejam assistindo tenham conseguido acompanhar e absorver, né, todo esse conteúdo. A gente sabe que é um conteúdo um pouco denso, mas que é necessário, né? É o que vai trazer uma diferença para a gente na hora dos nossos atendimentos. Então, agradeço novamente e se precisar de mais alguma coisa, gente, se tiverem alguma dúvida que surjam, podem mandar para a gente tenta responder, eu repasso para a Gi, tenho certeza que ela vai estar disponível para responder futuramente também, e obviamente ela vai participar aqui mais vezes. Então, muito obrigado, Gi. Fico muito feliz com o convite, as dúvidas que apareceram são discussões bastante pertinentes, interessantes. Vejo que vocês conseguiram acompanhar o desenvolvimento do raciocínio. Eu sei que vocês têm muito mais questões do que respostas agora, é a ideia. A Liga está nascendo, então é para mostrar para vocês de todas as possibilidades de atuação dessa Liga, das frentes de atuação dessa Liga, é importantíssima para a promoção da saúde. E aí eu acredito que caiba qualquer profissional da área da saúde na Liga, que isso só vai agregar no final. E eu queria agradecer muito o convite, uma aula inaugural, eu estou me sentindo lisonjeada, e foi muito delícia desenvolver esse tema com vocês. Muito obrigado, Gi. Agora só vou ficar para dar mais alguns recados aqui. E precisando, nós estamos sempre à disposição. Um grande beijo, Gi. Lucas, beijo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, de tudo que a gente trouxe. E eu vou falar mais um pouco aqui, né? Vou voltar a dizer do NutriHub, essa plataforma de conhecimento voltado para o profissional e estudante da nutrição. Então, para quem não conhece, clica nos links aqui embaixo, vai lá conhecer, se interessar, compre, vale muito a pena.
É muito importante a gente, né, não só nutricionista, mas como todo profissional de saúde, se manter atualizado. Está saindo muitos artigos, muito conhecimento novo. Então, pessoal, vocês vão aproveitar muito, do mesmo jeito que a gente já está aproveitando muito essa plataforma e essa parceria. Lembrando que, para quem ainda não respondeu, a gente vai deixar aberto por mais 5 horas de participação, e após isso, para os ligantes somente, a gente vai enviar um formulário de presença assíncrona. E acredito que seja mais isso hoje. Deixem o like, se inscrevam aqui no nosso canal, se inscrevam, comecem a nos seguir também aqui no Instagram, que vocês vão aproveitar bastante, tem muito conteúdo de qualidade por lá também. Então, até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.